Fala, galera! Galera, estamos aqui para mais um episódio da VME Cast. Nós estamos aqui com uma pessoa incrível, com a Cibele Venâncio. Ela é mãe, educadora social, faz parte do grupo Mulheres do Brasil, faz parte da comunidade também racial do grupo de mulheres e veio aqui hoje nos prestigiar com este podcast, contando um pouco da sua história e das suas experiências. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E vocês que estão nos acompanhando, compartilhem, comentem, curte, para que possa alcançar o maior número de pessoas dessa história toda aqui, que vai ser muito, muito boa. Seja muito bem-vinda, Cibele. Se apresente para nós. Vi, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Dá um nervoso o primeiro podcast da vida. Mas estou muito feliz e honrada por estar aqui. Bom, meu nome é Cibele Venâncio, tenho 40 anos, sou mãe do André. Sou casada, sou filha de Aurelino e de Maria Tereza. Um metalúrgico aposentado e uma costureira, ainda atuante ainda. Eu sou da Zona Leste, fui criada em Itaquera, na Coab 2. Bom, o que eu sou hoje? Eu sou educadora por ser nascida e criada dentro de uma organização social, que é a Dom Bosco, lá em Itaquera. E daí foi minha paixão, fiz educação física. De lá para cá, fui atuando. Hoje atuo no Instituto Esporte e Educação, faz 20 anos. Então, passei por estágio, por professora, formadora de professores. Hoje eu faço gestão de um projeto social que atua em São Paulo, Rio e Pernambuco. Mais de 7 mil crianças atendidas no contraturno escolar, com aulas esportivas. Sou formada em gestão de projetos. Hoje estou fazendo um MBA em comunicação, diversidade e inclusão. E esse é um pouquinho dessa minha trajetória, né? Nessa minha vida social, nessa minha vida de projetos sociais. Faz 20 anos que eu atuo, faz 20 anos que eu amo ser educadora, amo trabalhar com crianças. E hoje aí também desbravando um pouco dessa área de treinamento, de formação, né? Tanto de professores, tanto corporativa. Que legal! Olha a trajetória dessa mulher. A mulher tem um monte de formação. Como que você consegue lidar com tudo isso? Conta um pouquinho, como que você chegou nessa parte aí de educação física? Porque, gente, eu já via a Cibele em eventos e ela coloca a galera para agitar e consegue realmente reter a atenção do público e inovar. Conta um pouquinho pra gente como é isso. Bom, Vi, eu acho que prender atenção, isso é muito uma relação, uma característica, né? E aí a gente junta a formação, né? A gente junta habilidades e competências que aí a gente vai trabalhando, ou às vezes nem sabe que a gente tem, né? Muito legal quando as pessoas, nossa, foi... mas eu acho que é tão natural, né? Eu dou aula desde os meus 18 anos, né? Então, trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, eu acho que é uma competência que eu fui assumindo para mim, né? Então, dar boas aulas. Então, quando dar boas aulas, hoje eu dou aula para qualquer público, né? Então, e eu acho que quando a gente faz com amor, a gente tem essa relação de prender, né? Quando a gente tem um propósito daquilo que você está ali na frente e você tem sabe o que você precisa ser feito, essa atenção, ela é requerida, né? Ela tem essa via de mão dupla, né? Então, as pessoas se conectam, né? Então, eu acho que essa conexão, você estar presente naquilo que você faz, essa conexão, ela é inata, ela aparece, né? Ela vem. E isso é importante você falar, né? Que uma frase que você disse aí, fazer com amor, né? Tudo que a gente coloca amor, transforma, transborda. Né? E principalmente quando a gente fala na educação, né? Um país que a gente sabe que a educação ainda está em processo, né, de melhoria, e fazer isso, trazendo esse seu olhar para cuidar das crianças e dos jovens, isso muda, porque a gente sabe que a educação ainda é a única coisa que muda vidas, né? E me fala um pouco, como que você lida com isso, um exemplo disso com as crianças, alguma experiência que te marcou,
com crianças e até com jovens? Você hoje atende, né? São Paulo, Rio e Pernambuco. Então, são públicos distintos, né? Para a gente estar falando por questões de distinto na questão de geografia, né? Como que é isso? Explica. Olha, embora cada comunidade tenha a sua característica, a gente está falando de um Brasil que tem numa essência uma necessidade de pôr a mão na massa ainda, né? A gente fala de uma educação que a educação ela foi, como fala, concedida para todos faz menos de 100 anos, né? Então, quando você... 100 e poucos anos, né? Então, quando você traz essa educação, que ainda é um processo, né? E tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Então, é pessoas nessa relação do propósito. Então, é trazer... como fala? Quando a gente olha para essas comunidades, é olhar um pouco para essas potências, né? Então, quando a gente olha para diversos Brasis, né? Eu brinco que de Brasil só falta conhecer cinco estados. Mas, quando a gente olha e transita por esse Brasil, a gente olha por pessoas que precisam de pessoas que apenas façam. Né? Então, é um fazer, às vezes, com um básico, com um simples. Lógico que a gente deseja uma educação da Finlândia, né? Mas não sei se a gente vai ter uma educação da Finlândia. A gente tem que fazer a nossa educação a modelo nível Brasil, né? Então, com os recursos que a gente tem, se a gente vai numa aldeia indígena, as pessoas estão educando com as ferramentas de recursos naturais. Se eu vou um pouco mais para o sertão, as pessoas educam com aquilo que elas têm. Então, a educação de verdade é fazer uma relação de que o real e o possível, né? Então, o real, ideal e possível. A gente tem um ideal, né, de melhorar a estrutura, de melhorar a formação desses professores, mas também a gente tem uma educação acontecendo, e acontecendo até que bem, né? Falta alguma coisa, mas a gente também não pode olhar só para a falta, né? Então, tem essa relação de várias potências, né? Então, o que a gente vê é olhar para essas crianças que querem querem uma boa quadra, que querem, né, se eu falo, olha para o esporte, que querem uma ferramenta de ensino, seja ela português, inglês, qualquer matéria básica. Então, e essas coisas vêm acontecendo. É que, às vezes, tem lugar que é tanta falta, que a gente olha para o precário, né? Mas tem lugar que eles fazem muito com muito pouco. E isso que você falou é interessante, porque às vezes a gente também, infelizmente, a gente olha isso, e às vezes até pela correria, ou por estar numa metrópole maior, a gente fica muito preocupado com o grande, e não olha o pequeno, não olha que o básico bem feito, ele ainda é o ideal, e aí a gente acha, não tem condição. Quando você vai, né, você vai em várias comunidades, e aí você até citou aqui indígena. Me conta um pouquinho dessa experiência, quando você chega, como que é isso? Como que funciona esse processo de educadora social quando você chega nesses locais? Você já tem os locais certos? Você tem um planejamento? Conta um pouquinho pra gente desse seu dia a dia, pra gente saber como funciona isso. Bom, como hoje, dentro da instituição, né, dentro do instituto que eu trabalho, a gente tem os projetos e as localidades definidas. Mas a gente acontece com as pessoas, né? Então, quando eu entro na casa de alguém, eu tenho que pedir licença para entrar, né? Quando eu chego, né, na formação de professores, por exemplo, hoje eu atuo muito mais com as pessoas que educam, né? Hoje eu não educo diretamente as crianças, mas eu trabalho com esses educadores. E quando eu me defronto com eles, eu olho para a potência que eles têm, quais são seus anseios, quais são as suas queixas, quais são as suas dificuldades. E a gente tenta encontrar caminhos, né? Então, eu peço licença para olhar de fora, porque são recortes. Eu não estou todo dia na sala de aula, eu não estou todo dia no chão da fábrica, né? No chão da escola. Mas o que a gente tenta ali é encontrar caminhos para que essas queixas sejam diminuídas, né? Então, é olhar para esse professor e olhar, olha, já tentou com isso, já tentou com aquilo, olha, talvez essa leitura te ajude, olha, talvez essa experiência de outra pessoa
Já olhou para aquilo, aquele exemplo, e já tentou aplicar. E não que isso vai dar certo ou que errado, porque não tem receita de bolo, mas é atuar na transformação desses educadores, né? Quem olha para eles, né? E às vezes é muito essa relação das queixas, é muito dizer assim, né? Poxa, ninguém olha aqui para mim. Quando chega alguém de fora, é dizer, nossa, que bom que veio alguém pode me escutar. Então, é muito mais uma escutativa, é muito mais uma relação de um olhar atento, carinhoso, e a gente discutir possibilidades. Então, nunca uma certeza, mas sim possibilidades de caminhos. Muito interessante. Quando vocês discutem essas possibilidades, esses caminhos que você falou, e é legal isso, né? Esse ponto de vista que você fala, né? Olhar de fora, discutir, tentar traçar para que faça melhorias. Como que o educador do outro lado, ou os professores, eles reagem a essas possibilidades quando vocês fazem isso juntos? Olha, isso varia. Porque tem pessoas, né? Eu acho que a gente está lidando com pessoas. Então, tem pessoas que tá cansada e não é culpa de ninguém. Tem professores que estão numa linha mais cansada, não quero tentar. Não, mas olha. E tem outras pessoas que têm essa coisa mais aberta e de tentar e de voltar e falar assim, nossa, olha, eu fiz isso, nunca tinha pensado nisso. E, né, e é uma coisa muito simples, né? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, olha, a professora reclama da falta. Olha para a falta, né? Ó, falta isso, falta aqui, falta aqui, falta aqui. Ó, eu não tô deslegitimando essa falta, né? Até porque há uma obrigação e de que os governos deveriam ter uma qualidade nessa infraestrutura que dá para a escola pública. Mas, às vezes, a gente, olha, já tentou com tal recurso, já usou da criatividade. Eu falo que o professor brasileiro é um professor muito criativo, muito mesmo, né? Então, ele cria com material reaproveitável, ele faz... o negócio lá não tem impressora, ele vai e desenha... Pega com papéis que tem disponíveis. Então, usam de recursos, né? De mão, papel e tesoura, que isso dá um arsenal diferente para aquela aula, né? Traz outros insumos ali. Então, isso para mim, é o maior objetivo e maior, assim, admiração por essas pessoas que conseguem produzir no pouco, sabe? Que do pouco se faz do muito. Sim. Isso Sim. é interessante, porque a gente sabe, né, que educar é uma arte. E nem todo mundo tem esse propósito. E como você falou, tem que ter amor. Porque, assim, imagina, você está formando, né, uma pessoa, você está ensinando. E quando a gente fala em trabalhar com os recursos que tem, ou então usar a criatividade, tem que ter muito amor mesmo para fazer isso. Porque a gente sabe que é difícil, né? A gente que é mãe, olhando para o nosso viés, a gente sabe que a arte de educar, ela não tem manual. Nenhum, né? E assim, e a gente falando do nosso filho, trazendo o que tá ali na nossa rotina, na nossa convivência, que é algo muito difícil. Agora, imagine o educador numa sala com vários alunos, cada um com uma cultura diferente. Porque a gente não tá falando de cultura regional, tá falando de cultura familiar. Uhum. Então, imagine entender cada rostinho, se adaptar às necessidades e que cada um tem e trazer isso, né, para fazer para a educação. É bem complexo isso. É muito. Eu imagino. Então, assim, eu admiro todos os educadores e professores, porque é uma arte, realmente. Você despertar a curiosidade, o desejo e ensinar isso, né, e transformar através do conhecimento. Porque o conhecimento é aquilo que ninguém tira de nós. Né? Você pode... É a única coisa... E eu cresci ouvindo isso. Até assim, a minha avó e tal, e outros, né, que eram analfabetos. Então, para eles, era a primeira a estudar e não sei o quê. Então, o conhecimento é algo que ninguém tira, porque é o saber. A minha avó falava, é o saber. Ninguém vai tirar isso de você. E aí você leva para qualquer lugar. Não tem peso. E quanto mais você reproduz, mais você aprende. Porque o mais beneficiado é você que está reproduzindo. Né? Então, isso eu acho fantástico. Com esse nível de... Hoje você falou que está mais voltada, né? Os professores mesmo, você já não está mais antes. Você chegou a atuar em salas? Sim, sim. Como foi essa experiência? Para mim, eu acho que
dar aula, para mim, hoje, antigamente eu tinha mais, como fala, ai, não vou mais dar aula com criança, né? Mas para mim, dar aula, eu sou professora. Se você falar assim, Cibele, eu tenho esse copo e você precisa ensinar as pessoas a usarem esse copo, seja para uma plateia de 100, seja para umas crianças pequenas, seja para professor. Hoje eu encaro isso, que a minha missão é ensinar. Então, eu vou ali adaptar o método, o conteúdo, né? Mas com crianças, eu acho que o desafio ele é na rotina, ele é no cuidado, ele é sabe? Que é um carinho que você não tem dinheiro que te pague, né? Oi, professor! E chega com um abraço, e chega com, né? Então, eu acho que é esse amor, né? Esse amor genuíno que é o diferencial de dar aula para a criança, né? Hoje não estando mais nesse papel diretamente, mas né, eu só passo, né? Pelas crianças, né? Eu sou uma figura muito pontual, não necessariamente da rotina. Eu sinto falta desse afeto, mas é muito bom, né? Ser reconhecida na rua, professora! Né? Então, e de reconhecerem o esforço, sabe? Olha, professora, a sua aula é muito legal. Professora, nossa, eu faltei ontem, mas... Ai, eu não queria ter faltado, porque eu queria ter vindo na sua aula. Então, isso não tem recompensa nenhuma que pague, assim. Que mude isso, né? Não. Muito bom isso. Eu imagino que seja bem gratificante. Porque aí eu trago aqui para o meu lado, quando eu vou ensinar alguém dentro da minha área. Por exemplo, quando eu estou capacitando algumas mulheres ou algumas coisas, é tão gratificante quando você ensina e elas agradecem e aprendem no final... eu falo, uau, né? Que é diferente. Então, eu falo assim, eu transformei, né? Eu transformei realmente a história dela, a vida dela. E quando a gente fala de educação, a gente não transforma só aquela criança, a gente transforma o meio dela, a família dela, né? O redor dela. Então, essa arte de educar é uma arte de transformar. Eu vejo que é algo, assim, primordial. A educação... é um direito de todos. Então, todos têm que ter educação. E a gente sabe que ainda existem, né? Claro que diminuiu muito, mas ainda existem pessoas que ainda não têm muito acesso à educação. Infelizmente, ainda por questões geográficas, enfim. Então, e aí, o que você pensa sobre isso? Essa questão dessas pessoas que ainda não têm, como que você acha que a gente que pode ser parte de fazer esse acesso chegar? Essa questão da educação. Hoje você faz esse trabalho educativo, social, que é muito legal, mas a gente sabe que ainda tem muita gente que não tem esse acesso. E você que trabalha numa instituição, existe já uma preocupação nisso, nessa instituição, ou em algumas outras? Se fala isso? Como que funciona isso? Tem várias instituições, né, que tem essa linha, né? Porque, na verdade, a relação do acesso à educação é ter o direito básico garantido. Então, você precisa ter... Por que crianças não estão na escola? Porque estão no trabalho infantil, né? Tem projetos de erradicação do trabalho infantil, tem uma linha muito forte nessa corrente, né? Existe trabalho seríssimo sobre isso. E eu acho que a gente já avançou muito, né? Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar. Mas em falar de Brasil, em falar dessa coisa... primeiro, erradicar a fome. Não existe... não tem como uma criança, né, ou um adolescente pensar em escola sem ter o direito primário garantido dentro da sua casa. Isso não existe, né? Então, quanto mais políticas, né? Tem que tratar de uma relação mais de governo, da gente cobrar as autoridades, da gente, né, ficar em cima das públicas. Se a gente, precisa ter essas políticas públicas de atendimento básico para as famílias. Quando isso, né? Hoje a gente tem essa distribuição... como fala, políticas públicas de distribuição de renda, né? E isso já deu um mote muito grande, porque também obriga as famílias a matricularem seus filhos, né? E a permanecerem, porque não é só a matrícula, as crianças precisam ter frequência dentro dessa escola.
Então, acho que esses índices têm muito a gente a erradicar, né, para sempre, né, e que a gente venha nessa corrente. Eu acho que tem muita causa séria nessa linha e tá atuando forte. Eu não vejo abandonado, não. Tá. Isso você falou é interessante. Semana passada eu tive um bate-papo com uma amiga também, e ela é focada nos direitos humanos. E a gente estava falando exatamente isso que você falou. E trazendo isso para a educação. Antes de falar em educação, a gente tem que falar, né, do direito básico. É muito fácil pensar em educação, mas a pessoa que está com a barriga vazia, ela não vai pensar, porque ela está doente. Então, esse ponto, isso é importante as pessoas terem ciência disso. Porque é fácil falar, pra gente é fácil. Nós estamos, né, numa casa confortável, com a barriga cheia, Sim. né, assistindo lá. Mas é aquela pessoa que não tem o alimento. Então, é importante a gente falar. É muito bonito a gente falar na TV e seguir, né, todos os dogmas. Mas se a pessoa não tem o básico, ela não vai conseguir dar o próximo passo, né? Então, eu acho que essa consciência, né, de forma geral, a gente precisa realmente cada vez mais fomentar. Porque a gente vem no mundo, e aí você entrando aqui na parte da comunicação, que você está aqui, né, uma comunicadora nata, e, né, e está se aperfeiçoando, falando, né, em diversidade, inclusão, ok? E o que acontece? Isso precisa ser levado, porque a gente fala isso muito na prática, e no mundo digital a gente fala muito sobre isso. Mas, assim, eu vejo que a gente perde a essência ao entre o falar e o praticar em relação a isso. Então, realmente, a gente está realmente preocupado com isso? Existe uma preocupação em relação a isso, realmente? E não só. E qual a ação que a gente toma em relação a isso? Como você vê isso? Acho que as pessoas primeiro precisam se conscientizar do que existe próximo, né? Por exemplo, se a gente vê... É porque isso na escola é muito comum, né? Quando a gente está na educação na escola. Uhum. Então, se a gente vê... se né, a direção, a coordenação, ou ali dentro dos projetos que atuam, né, nessa rede de apoio da educação, né? Atuam nisso e vê, olha, tem 3 crianças que não vêm à escola por muito tempo, e isso aciona uma rede de apoio. Olha, aciona o Conselho Tutelar, aciona a assistência social. Isso então, funciona mesmo? Realmente? Funciona. Não sabia. Funciona porque você tem que delegar as questões aos órgãos competentes, né? E isso, principalmente nos municípios pequenos, eles têm uma atuação muito forte, muito próxima, né? É que São Paulo, né? Outro dia eu tava brincando, a gente tava na Bahia, né? A gente tava falando dessa relação dos professores, de problemas com as crianças, né? E como os professores atuam e tal. E aí a gente falou assim... eu brinquei, falei, gente, eu moro em São Paulo, mas a gente é dividido por... subprefeituras, eu não sei nem quem é o subprefeito do meu bairro, né? Então, é que a gente mora numa metrópole que como fala... Os direitos básicos estão muito longe da gente, né? A gente só aciona esses direitos por uma relação. Eu preciso tirar um documento, eu preciso ir na prefeitura porque eu preciso regularizar tal coisa. Mas não por uma relação de chamar esses órgãos e de ter apoio, por exemplo, né? Então, às vezes fala assim, por exemplo, um pedinte na rua, eu não sei o quê. Você já procurou o posto de saúde, ao invés de você tá pedindo dinheiro para esse remédio? Tem farmácia de alto custo. Então, às vezes a gente tem esses suportes, tem essas, como fala, as instâncias de atendimento, né? De saúde, de serviço social, de conselho tutelar, mas isso é tão distante, por exemplo, nas grandes metrópoles, que os acessos, quase que como a gente não se depara com eles no nosso dia a dia, a gente não sabe. Acaba não acessando e nem sabe que existe. Mas isso nos municípios pequenos é muito forte, porque ele sabe quem é o conselheiro tutelar, ele sabe quem é o vereador, ele sabe quem é assistente social que está ali dentro do município. Então, é muito mais acessível, vamos dizer assim, né? Então, mas porque de novo, né? É o olhar de quem mora no grande. E olhar a diferença de quem mora no pequeno.
O que você falou faz bastante sentido, realmente. Porque a gente, de fato, né? Eu vou falando por mim, não é por ninguém. A gente não olha isso no dia a dia. Não olhamos. Isso é fato. A gente, na verdade, nem se preocupa em saber. Qual você falou, não sabe quem é o subprefeito? Eu também não sei quem é o subprefeito. Eu não sei também. Se eu precisar melhorias, chamar, né? as melhorias Isso, também bairro. não sei. Então, a gente não sabe, porque a gente não utiliza esses serviços e nem procura saber. A gente acaba fazendo tudo na correria, naquela zona de conforto que a gente tá e A gente olha não pro vai. nosso. Em São Paulo, eu vou, saio de casa, volto E tá tudo bem. E isso que você disse é muito legal. Você já teve alguma experiência quando você vai em alguma comunidade que te marcou muito? Tem várias, né? Eu acho que quando a gente fala de pessoas, tem vários casos, assim, né? A gente tem crianças que... tem alunos que, por exemplo, de perspectiva de vida, e numa conversa a pessoa vai, nossa, escolhe uma profissão. Ou alunos que se inspiraram e tornaram professores. Porque... não que isso seja o melhor dos mundos, mas talvez a única referência que tiveram ali. Então, hoje eu tenho alunos que trabalham comigo. É mesmo? Hoje tem alunos que hoje já são estagiários, que já são professores, né? E, por exemplo, tem vários casos. Tem casos de crianças que... Nossa, de vários alunos que eram super tímidos. E... a partir das aulas, a partir ali da convivência, tiveram espaço de fala, então tiveram potência de voz, sabe? De acreditar em si, de melhora na autoestima. Nossa, tem vários exemplos, assim, muito bons, assim, né? De transformação pessoal, de perspectiva de vida, de essência mesmo, assim, muito gratificantes mesmo. E isso, quando acontece, esses exemplos assim, contigo, que você chega lá num lugar e faz toda essa transformação e você tem essas experiências, como que você volta? Como você olha para dentro de você, Cibele? O que isso muda para você? Eu acho que é uma gotinha no oceano, sabe? Lógico que a gente não faz transformação sozinho, né? A gente sempre tá junto com alguém, junto com todo mundo. Mas quando a gente consegue, de fato, ali, pôr uma gota de esperança e né, de impulso para... É porque, assim, né? Como eu penso... Pra mim, educação é mudança de comportamento. Educar é mudar comportamento. Explica um pouco pra gente sobre isso. Educar, por exemplo, ninguém possui, ninguém vem vazio. Todo mundo vem de uma experiência. Todo mundo parte, né? Porque a gente brinca, né? Tem um colega de trabalho que ele fala, né? Que quem nasce pronto é geladeira e fogão, né? A gente não nasce pronto, a gente se transforma. Então, educar mudança de comportamento é a transformação. Então, é quando você impacta a vida do outro. Você toca ali e não que você faz por ele, mas você deu a virada de chave para que ele enxergue outras possibilidades. Então, né, por exemplo, uma criança, né, eu vou olhar para o meu filho, ele não sabia ler. Aí, quando ele vai, aquela professora trabalhou, formiguinha. Ele sai da primeira série com... ele mudou o comportamento, ele não sabia ler, agora ele sabe ler, né? Então, isso é mudar comportamento, é colocar para fora essa aprendizagem, né? Então, trazer, por exemplo, o que me gratifica, assim, né, no trabalho, é quando você vê que aquela pessoa, né, eu vou falar de alunas, por exemplo, que eram tímidas, tal, não tinha reconhecimento de voz. Quando de 1, 2 anos, aquela criança lá entrou com 14 anos, toda quieta, e ela sai comunicando, falando, né? E se enxergando como potência, isso é mudar comportamento. Isso é um trabalho de formiguinha que foi feito ali, e aí a pessoa se transformou, né? O casulo saiu e virou uma borboleta. Então, Eu achei forte isso que você falou. Nunca tinha pensado por essa ótica, que educar é mudar comportamento. Achei muito legal, olhando por essa
Eu acho que é uma frase que eu vou guardar. Porque é isso, né? É virar uma chave, né? Quando você falou, por exemplo, quando a gente vai com um grupo de mulheres, elas vêm com conhecimento, mas às vezes não é o conhecimento ali, é muito mais uma relação comportamental do que... Porque o conhecimento, né? Hoje a gente brinca aqui na era do touch, essas crianças, elas... Quem descobriu o Brasil? Elas olham aqui. Isso é transformar. Elas têm essa informação, né? Elas podem até gerar, né? Passar da informação para o conhecimento. Absorver isso. Pedro Álvares. Mas será que foi Pedro Álvares mesmo? Será que quem estava aqui antes? Então, vai fazendo análises críticas, nananã, isso aí vira conhecimento. Aí, o que o professor faz? O professor é essa chave... Entre essa informação nessa era do touch, né? Dos dedinhos, que a criança com 1 ano e meio já sabe pular. Já sabe colocar. No YouTube. Então, quando o professor é essa pessoa que vai mediar essa informação versus conhecimento. É o que vai despertar curiosidade, é o que vai intrigar, é o que vai questionar, é o que vai propor ação, propor experiência para essa criança, para esse adulto, esse adolescente, seja ele, né, em qual faixa for. Mas hoje, essa relação do ensinar, ela está muito mais no mediar esse conhecimento, né? De fazer essas relações para que... Qual o propósito que a pessoa tem? Eu tenho propósito de ensinar matemática. Então, tá bom. Eu tenho um propósito de empreender mulheres. Então, qual é o seu conhecimento? Então, a gente vai mediando esses canais, né? E vai fazendo... onde você quer chegar? Onde a gente está... E a gente vai buscando saídas para que a gente chegue até o caminho final. Então, eu acho que essa transformação, seja ele jovem, criança ou adulto, que impulsiona essa vida de quem ensina. Legal. Hoje, né, você tem um jovem, criança e adulto. A gente sabe que a criança aprende mais rápido. Né? Isso vem, né, desde os primórdios, porque assim, é muito mais fácil ali você transformar. E o adulto, como que essa relação dele do aprender, já que você trabalha com esses 3 públicos diferentes, como é isso? O adulto, o que eu vejo é muito mais o adulto. Eu tenho uma amiga que ela brinca, né? Você só aprende uma coisa se você tiver... você sabe para que você quer a mudança. Você só vai... se você sabe para onde vai, você vai... Você se motiva, vamos dizer assim, né? Então, pra que você vai emagrecer? Você tem motivo para emagrecer? É por saúde? Você tem um casamento? Você tem sei lá, quer ficar mais bonita para arranjar namorado? Sei lá, né? Sim. Qual que é o seu objetivo? Não, eu quero porque o médico mandou, eu tenho que ficar magra. Então, o professor ali... qual que é o seu objetivo? Porque diabetes pesou, pressão alta pesou, eu tenho um objetivo, eu preciso emagrecer para isso. Então, se eu sei para onde eu vou e por que eu vou, eu pego essas ferramentas e destrincho para a gente arrumar o melhor caminho, né? Então, porque assim, o adulto, ele só aprende quando há motivação, quando há propósito. Então, se você sabe qual é o propósito, você vai ter ferramentas para conectar com esse adulto. Então, se eu entro numa sala de aula com 50 professores, para a gente falar, né, de metodologia, para a gente falar de pedagogia ali, eu tenho que saber... O que motiva eles estarem ali comigo? Só porque me mandaram. Então, dificilmente eu me conecto com eles. Mas se eu sei, por que me mandaram? Mas tá bom, já que você tá aqui, vamos aproveitar. O que você quer de mim? Eu quero isso. Então, se eu sei para onde eu vou, a gente sabe, né, que caminho que a gente escolhe para chegar. E aí a gente poderia dizer, assim... Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, né? Essa é a frase perfeita que todo mundo fala. Legal. E aí, você também cuida de gestão de projetos. Como que são essas gestões de projetos? Você cuida de gestão de projetos para educação ou você atua numa outra esfera? Não, lava, passa e cozinha. Então, dá aula, faz a gestão. Sério?
E aí, fazer a gestão de projeto, na verdade, tem um projeto que ele é aprovado, pode ser por verba pública ou por verba direta, né? Que é alguma empresa que financia algum projeto. Então, tem começo, meio e fim. Então, é cuidar das metas, fazer a contratação das pessoas que ali trabalham, olhar a questão dos insumos, gerenciar os tempos de compra, olhar para esse projeto como um todo, né, para ver se as coisas estão acontecendo, para a formação das pessoas que ali estão. Então, gerenciar para mim um projeto é olhar, né, pessoas, recursos, né, e os ambientes, os espaços que a gente tem e fazer ali a coisa acontecer. Hoje no Instituto, você também gerencia os projetos? Não. Hoje eu gerencio e faço formação, E faz a formação. Faço, isso. E essa formação que você faz, quanto tempo, em média, leva? Como que funciona isso? Então, por exemplo, lá no IE, a gente tem projetos, né, que são várias pastas, né? Então, uma das pastas é um projeto de formação, então tem essas atuações, né, de formação de professores, que é uma formação com parcerias com municípios. E aí viaja o Brasil inteiro. E tem esse projeto que é de atendimento direto, que atende cerca aí de 5, 6 mil crianças, que a gente tem todos os dias, aulas regulares, a gente tem professores contratados, e esses professores dão conta aí em 41 espaços, né? A gente tem 41 espaços esportivos. Então, fazer com esses professores contratados direto, a formação, ela é semanal, aí hora um vai, hora outro vai, outro tem os coordenadores locais que ali atuam também, e tem a gente periodicamente também passando aí nessa E aí formação. Esse projeto é mais voltado, essas crianças, é esportivo. Isso, hoje eu atuo num projeto de gerenciamento esportivo. Isso. E aí, quais são as aulas, né, de esporte que vocês ministram? Todas? A gente tem uma linha que é o esporte educacional. Então, a gente não olha para uma relação de... Nenhuma modalidade. Não só de modalidade, mas não de formação de atletas. Então, o nosso foco não é formação de atletas, é um esporte social que olha para uma transformação do indivíduo enquanto potência e atende um direito, que esporte está dentro do ECA, esporte está dentro da Constituição. Sim. Né? Então, ele é a gente olha o esporte como uma ferramenta, esse agente de ação, de transformação social, né? Então, a gente traz essa criança para fora do horário de escola para ter uma relação de melhoria de saúde, né? Porque criança que pratica o esporte é mais saudável. A gente olha para essa criança como uma ferramenta de educação integral. Então, a criança também aprende outras habilidades, outras competências dentro do esporte. Então, é esse esporte para convivência, né? E para essa melhoria de habilidades e competências. Legal. E aí, quando a criança tem esse trabalho com esporte, vocês chegam a avaliar notas, essas coisas também, para ver se ela tem alguma referência ali? Não, que ele tem que participar disso, mas ele também tem que cumprir lá as metas dele escolares, ou não tem nenhuma atrelação a isso? Não, a gente acaba... A grande parte dos nossos parceiros são dentro de escola, então isso acontece naturalmente. Natural. Agora, com parceiros que são de comunidade local... isso a gente cobra no informal mesmo. Tá frequentando a escola, tá? Entendi. É muito... mas isso, naturalmente, né? Eles mesmos falam, né? Então, essa coisa, não tá indo pra escola por quê? Então, se tiver algum problema ali, essa coisa de procurar essa rede de apoio, né? De atendimento básico, ela é acionada por conta disso. Entendi. E aí, você também hoje é a mãe do André. Sou. Como que você funciona viajando o Brasil inteiro com esse seu trabalho aí de educadora, de fazer a diferença na vida, né? Desse mais de 6 mil crianças. E com o André, como que funciona isso no seu dia a dia? Fala um pouco da Cibele mãe, como você consegue resolver tudo isso? Não consegue, filha.
Eu brinco, o pessoal me pergunta, mas você dá conta? Não, não dou conta, né? A gente se ajeita. Mas eu acho que rede de apoio é tudo. Se eu não tivesse rede de apoio, eu não estaria nessa função subindo e descendo, né? Eu falo que eu brinco que ao invés de eu pegar um trem pra vir trabalhar no Morumbi, eu pego um avião, vou ali e volto. Mas eu acho que o apoio da minha mãe, o apoio do meu marido são essenciais, né? Então, a gente tem uma dinâmica em casa muito louca. Mas a gente se apoia. Então, eu tenho essa família que me apoia, né? E, principalmente, meu filho... Eu sou mãe de um menino autista. Então, eu sou mãe atípica, então falar disso também é uma sobrecarga, porque a gente tem que subir e descer para terapia, vai psicólogo, leva em fono, leva não sei o quê, né? Então, além disso, tem essa questão. Mas eu acho que isso só me fortalece para fazer o que eu faço, entendeu? Eu acho que ser mãe... É uma virada muito fortalecedora na minha vida, assim. Porque eu tenho estímulos e energia por conta dele. Se não fosse, eu acho que... Ele é o seu combustível. Ele é o meu combustível. André é meu combustível. E me fala um pouquinho, você falou que você é mãe atípica. Me fala um pouquinho dessa relação, até para as mulheres que também passam por isso, como são os direitos, como elas para ter maiores conhecimentos sobre isso. Porque tem algumas que às vezes não sabem onde procurar recurso, ajuda. E a gente, assim, eu, por aventura, conheci uma pessoa que ela tinha os dois, né, atípico, então ela teve muita dificuldade, aí nos procurou, a gente ajudou ela, né, falando ali na esfera do direito, como resolver. E como que é isso? Explica um pouquinho. Você que já está nessa jornada. Olha, não é fácil, né? Muita leitura, muito conhecimento, muito grupo de apoio. Então, se atrelar quem já está nessa causa faz muito tempo, né? Então, olha, vai por aqui, vai por aqui. Foram muito outras mães que me disseram, né? Olha, tem que correr por liminar para você ter atendimento, né? Porque hoje, por exemplo, hoje no SUS, meu filho faz um tratamento chamado ABA, né? Que eu optei por esse tratamento por uma coisa mais ampla e mais completa, multidisciplinar no atendimento, né? Não só na relação psicológica, mas tem TO, tem fono, tem físio, tem... Que é TO? TO, terapeuta ocupacional. Tá. É o que cuida da relação motora, das atividades da vida diária da criança, né? Não só da criança, né? Mas o TO, ele olha para essa relação... É muito parecido com o fisioterapeuta, mas o TO, ele tem uma linha muito mais do dia a dia e de como que essa relação do corpo em movimento se atrela, né? Nas suas funções executivas. E aí, eu optei por esse tratamento. Então, aí, não, mas o convênio não paga. Aí, não sei o quê. Então, vamos lá. Tem convênio? Tem convênio. Então, vamos lá por liminar. Aí, fica 2 anos numa liminar. Aí, você tem que recorrer a um advogado. Aí, você tem que... Então, assim... não é fácil, né? Hoje o SUS, por exemplo, não tem essa... porque o autista, ele precisa de um acompanhamento regular. Tá. Independente do nível, né? Meu filho é nível 1, mas independente de 1 ou 2 ou 3, você precisa dar esse suporte, principalmente quando a criança se descobre isso muito pequeno, porque a questão da neuroplastia ali da criança, ela é mais fácil de se ajustar, né? E de adquirir melhores da relação do comportamento. Então, para mim, foi esse grupo de mães que te ajudaram. Que me ajudou a ir para onde ir. O que eu faço? Não sei para onde eu faço. Não, você tem que passar em neuro. Não, você tem que passar num neuropsicólogo. Não, você tem que passar num psiquiatra infantil. Você tem que passar não sei aonde. Aí é um sobe e desce de médico, não sei o que. Mas assim, isso hoje eu tenho uma relação de convênio. Quem não tem convênio, essa trilha assim do autismo, ela é hoje em dia ela é muito danosa, assim, muito pesada. Muito pesada, super. Não, pesada é pra
né? Todos os lados. Pode ser o fio do Mion, pode ser... o vai e vem é o mesmo. Mas hoje ainda, no serviço público, é muito mais difícil. Os acessos são mais difíceis. Sim. E o tratamento também fica mais difícil. Né? Quase Quando que você inviável. descobriu que seu filho tinha... que você era mãe de atípica? Na verdade, mãe sabe, né? Com 1 ano, ele já vinha apresentando alguns comportamentos muito diferentes, assim. Então, eu tenho uma amiga que a gente teve filhos muito próximos, né? Então, você olhava pra... E, tipo, a Rebeca tinha 2 meses a menos que o André. Mas você... É inevitável. Você fala, não precisa comparar. Mas você compara. Você compara. Você compara. E aí, sendo professora... me acenava uns negócios. Tem alguma coisa diferente. Você já tinha essa facilidade por ser educadora. Sim, aí tem coisa diferente aí. Isso não é normal. Então, assim, com 1 ano ele batia um pouco a cabeça na parede, frequentemente. Você falava pra parar, ele parava, mas ele ia insistentemente. Aí, esse comportamento, né, que é o chamado das estereotipias, né, que é mexer a mão, se mexer com o corpo, bater a cabeça. Então... são alguns sinais, né? Porque são conjuntos de sinais. Aí você, será que é? Não é. Aí, ele não falava, os marcos de desenvolvimento foi muito tranquilo. Ele andou, ele gatinhou, ele falou, tá. Foi tudo certinho. Daí, então, não teve essa questão de comparação. Mas aí, ele começou a falar com 1 ano e meio. Aí, ele começou a repetir o desenho da Peppa. Ele repetiu o desenho da Peppa inteirinho. O menino mal aprendeu a falar, ele já falava George, ha. E começava a repetir o episódio inteiro. Criança nem aprendeu a falar, você já tá falando o episódio. Aí você perguntava pra ele, o que o George fez? Ele me ignorava. Chama André. Aí, a princípio, ele não ouvia. Eu falei, será que esse menino tem algum grau de surdez? Não. Aí vai fazer exame, também não era surdez. Enfim. Aí foi aparecendo outros comportamentos. Aí ele contava até 30, com quase 2. Uau. Ele sabia os símbolos de carro. Olha, Volks, olha, Fiat, olha, Nissan, olha. Tá muito prodígio. Muito, muito fora da curva. E aí, a questão do comportamento, muita irritabilidade, muito choro. Que mais que tinha? Contar, aprendeu o alfabeto, ele tinha hiperfoco em letras, então tudo era letras. Aí você vai falando assim, tá estranho, não é pra idade dele isso. Não é normal, Sibeli, você tá vendo nada. É um menino inteligente demais. Tá bom, ele pode ser inteligente, mas não é... tá muito fora, Tá né? muito fora da curva, né? Você pega, né, você estica a vara, você fala, opa, tá muito pra cá. E aí vai algumas coisas, ele não brincava com crianças. Aí foi que a minha luz acendeu ali. E aí, isso com 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos, tal. Eu comecei, a luz amarela acendeu. Falei, tá bom. Não é nada, Sibeli, não é nada. Perguntava pra um, perguntava pra outro, perguntava pra minha... Não, imagina, menino, fala, come bem. Tá certo. Aí, com 3 anos, a professora chama a gente. Porque ele não ensaiou o Dia das Mães. Tinha festinha na escola e tal. A professora fez uma coreografia e tal. E ele não ensaiou. Chegou no dia, Vivi, ele dançou. Uau. Dançou. Fora da curva. Não, tipo assim, você pensa que ele não tava prestando atenção? Que ele só tava correndo. Ele só corria nos ensaios, na aula. Aí no dia da festa, ele me sabe a coreografia inteira. Então, aí a professora falou, olha, ele não presta atenção na roda de conversa, ele tem uns escapes da sala, é melhor vocês procurarem alguma ajuda, um psicólogo. Aí pronto, aí foi daí que a gente... Eu me certifiquei, eu já sabia, mas aí eu me certifiquei. Ficou que realmente ele tinha. Exatamente. Interessante, né? Saber como descobre tudo isso. Porque a mãe, às vezes, né? A mãe sempre sabe, mas fica na dúvida ali, né? Porque um fala, não sei o quê. Aí você fala que é alguma coisa diferente. Enganar, né? E esse olhar da mãe, né? É muito interessante, é muito genuíno isso, né? E quando acende a luz, a gente sabe que tem alguma coisa ali. Alguma coisa tá diferente. Só não sabe ainda se juntar todas as peças, né? A gente não nomeia. Eu acho que assim, quando veio o diagnóstico,
nomeou uma certeza. Olha, é isso. Então, beleza. Ah, tá. Então, agora eu sei para onde eu vou correr. Ah, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que tenho que fazer aquilo, eu sei que tenho que fazer aquilo outro, eu sei que ele precisa desse tratamento específico. Então, como diz, isso me deu um alívio no sentido de que, ufa, tá bom. Tô no caminho. Tô no caminho. Então, a gente vai seguir pro melhor e que ele tenha melhor qualidade de vida. Eu não tenho expectativa, né? As pessoas, o que ele vai ser do futuro? Eu penso no meu filho hoje. Eu penso no meu filho, qual a melhor qualidade de vida que eu posso dar? Então, eu tenho que trabalhar para pagar esse convênio? Então, a gente vai trabalhar para pagar esse convênio. Esse convênio aqui dá a base para sustentá-lo, beleza. Então, vamos focar nisso. Vamos focar nisso. Então, eu tenho que focar hoje. Cada dia é um avanço. É um avanço. Qual que é a aprendizagem, né? E olhar também um pouco, quando a gente fala de criança com deficiência, né? Os especialistas chamam de o luto, né? Tem o luto da morte do filho perfeito. Eu já tive essa experiência com uma amiga que sofreu isso, realmente. Né? Porque você tem uma expectativa. Ninguém te fala na diversidade humana. Ninguém te fala que... até a gente mesmo tá aqui, daqui a pouco, sei lá, tropeçou na rua, caiu, você... Não foi a menina que... foi nos Estados Unidos, né? Que quebrou o pé, amputou o pé na escada rolante. Sim. Né? Então... se você não nasce, você também pode ser, né? Não tô dizendo... Mas que a gente pode ser a gente está dentro de uma diversidade humana. Exato. Então, diversidade humana não é nascer, crescer, casar, ter uma profissão. Diversidade humana... Isso foi, né, dogmas que a gente vem na nossa cultura, que nós fomos criados para que seja essa fase, mas que, na verdade, nem sempre é, né? Nem sempre é. E, né, eu acho que quando a gente... eu acho que, né, eu acho que hoje, até eu falo para as minhas amigas, assim, né? Esperar um filho é esperar com todas as possibilidades que ele possa vir. E não que ele vai ser perfeito, ele vai ser o que ele for, que ele tiver que ser. Então, o André é o que ele é. Então, eu tenho que olhar muito para a potência que ele é. Qual é a potência que ele é? Então, ele faz... mas seu filho não faz isso. Beleza, tá tudo bem, né? Exatamente. Mas ele faz outras coisas. É olhar pra ele como ele é e pegar o melhor do que ele é, né? Meu filho não tem amigos, tá bom, mas meu filho fala russo, sei lá, entendeu? Mas, por exemplo, ele não brinca muito com outras crianças, mas ele desenha como ninguém, ele desenha sozinho. Então, eu tenho que olhar para aquilo, porque se eu olhar porque as outras crianças, né, isso é um exercício que eu faço isso diariamente, não é uma coisa que né? Eu brinco, eu sonhava com meu filho descendo do elevador e jogar bola no prédio. Meu filho não faz isso, né? E não sei se ele vai fazer algum dia, mas o que ele faz bem hoje? Explorar o melhor. Explorar o melhor. Meu filho gosta de dançar e vamos dançar junto. E é isso, a gente curte a melhor essência que ele pode ser. Eu curto o melhor que ele me oferece. E eu ofereço o melhor que eu posso oferecer, né? Nesse sentido da gente aproveitar a relação humana numa simplicidade que ela tem que ser, né? Não esperar, se eu esperar, eu vou sempre olhar pra falta. E aí eu vou morrer frustrada. Aí não dá. Não olhar pra falta, olhar o que você tem de abundância, né? E se focar, é muito bonito isso que você falou. É muito genuíno e, assim, acho que todas as mães que vão estar nos vendo aqui, isso é muito importante, porque vai ajudar muitas mães que podem estar passando ou vierem, ou que conhecem alguém, realmente ajudar. Porque, assim, essa questão de apoio, ouvir do outro é muito bom. Isso nos remete, assim, para outros patamares mesmo. E é uma relação que as pessoas também não estão preparadas, viu, Vi? Né, dessa coisa da relação da diversidade humana. E as pessoas também não sabem nem muito o que fazer, né? Hoje a gente tem um número de casos, né? Eu falo, que bom que hoje a gente está nomeando as coisas, né? Porque antigamente a gente não nomeava. Antigamente a gente sabia que a pessoa era diferente. Mas tinha um nome, é o mongol, é o esquisito, tinha outros nomes. Hoje a gente dá nome. Hoje, não, a pessoa é TDAH. Hoje a pessoa é autista. Hoje a pessoa tem uma deficiência intelectual, olha, hoje é só uma deficiência física. Então, a gente hoje também, eu acho que essas crianças, com essa relação da inclusão dentro da escola, ainda tem um outro ponto de desafio do professor, né, lidar com isso, porque a gente também não foi formado para lidar com essa diversidade enquanto educador, mas as nossas crianças, elas ganham
elas ganham na experiência, elas ganham de aprender com o diferente, elas ganham de aprender que ela não é única e de que não existe o normal, existe diverso, né? Então... Somos todos diversos, né? Somos diversos, não tem normal e anormal, tem diferente. Somos diversos. Eu sou alto, você é baixa, outro é mais gordinho, outro é mais magrinho, outro é mais pretinho, outro é mais branquinho, outro é mais moreno. A gente tem uma gama diferente, né? A gente não é um padrão, principalmente o Brasil. A gente não é tudo igualzinho. Não existe isso, né? Então, é esse aprender dentro dessa potencialidade de diversidade humana. É muito legal falar de diversidade humana, porque nem todo mundo fala sobre isso. A gente fala de diversidade e inclusão, mas falar de diversidade humana é diferente. É massa o que você falou, nem todo mundo fala, olhando realmente da forma que você colocou. Foi muito bem colocado isso, né? Não se fala nisso. A gente fala mesmo o básico, que é o que todo mundo vê, diversidade e inclusão, mas diversidade humana. Legal isso que você falou. Parabéns. Porque, olha, a gente tem várias origens, a gente tem várias etnias, a gente tem várias, como fala? A gente tem várias características culturais, né? Então, a gente é um mix de tanta coisa. Exatamente. Não dá pra gente ser colocado na forma, tudo igual, e sair todo mundo quadradinho, perfeitinho. Não vai sair, não é. E a gente, é o que você falou, cada um tem uma base cultural, e é tudo uma miscigenação, uma mistura, e é tudo junto, né? A gente fala tudo junto e misturado, mas realmente, olhar realmente por essa ótica, né? E mesmo dentro da própria família, né? Às vezes tem um que, né, tem um padrão, o outro jeito, fala, nossa, mas isso nem parece seu irmão. Não, a gente é irmão, do mesmo pai, da mesma mãe. Sai do meu buraco. No mesmo lugar. Só que somos diferentes. Somos iguais, mas somos diferentes. Então, e eu falo muito isso até pela minha relação com meus irmãos. Tem muitos que falam isso. Não, mas a gente somos iguais, somos diferentes. Eu ainda contesto essa relação do igual. Eu acho que a gente não é igual. A gente tem direitos iguais. Nós não somos iguais. Porque colocar a gente como igual é colocar que a gente... Porque a gente veio do mesmo lugar, porque a gente veio do mesmo... Né? É tudo filho da Tereza. Não, não. A minha irmã é o oposto do meu ser. O oposto de mim. Então, não é porque eu sou filha da Tereza, a minha irmã também é filha da Tereza, que nós somos iguais. Nós temos direitos iguais. Como cidadãos, nós temos direitos iguais. Né? A gente tem uma Constituição que nos dá o fundamento, que nos dá a base. Mas a gente é diverso até na digital. A gente não tem uma digital igual. Exatamente. A gente não tem uma digital igual. E às vezes nem o próprio grupo sanguíneo, né? Os gêmeos não tem. Né? Então, isso é muito legal. E você está, né, agora indo nesse caminho aí, né? De diversidade, inclusão, comunicação. Como que você pretende, né? Eu sei que você está num processo de transição, pelo que eu estou percebendo. De transição de carreira, juntando o que você faz muito bem aqui, para poder migrar aqui. Como é que tá isso na sua vida? Como que você encara isso? Quais são os desafios? E o que você quer fazer com tudo isso? Qual é a mudança que você quer trazer? Olha, eu acho que eu tô me encontrando muito numa relação de descobrir as potências, né? Então, quando a gente fala, né, eu acho que o programa que a gente se conheceu, né, Vi? A gente se conheceu no programa de aceleração de carreiras. Então, isso para mim foi um marco, porque até então eu não tinha carreira, né? Eu vim vindo. eu vim, né? Então, por exemplo, eu me tornei coordenadora, eu me tornei professora. Foi uma consequência dos ambientes que eu estava, foi uma consequência, né, das habilidades que eu vinha, mas eu não reconhecia que eram minhas habilidades, né? Eu não me reconhecia. Como se fosse imposto pelo convívio que você já tinha ido. Pelo convívio e pela oportunidade, o projeto foi crescendo, olha, precisa de coordenadora, vem. E fui desempenhando bem os papéis, não é uma relação também que eu não gostei, né, do que eu escrevi até aqui. Mas quando eu me deparo numa relação de que existe um plano de carreira e você pode se enxergar nesse plano a partir da sua potência, então, isso eu venho me descobrindo, isso é muito novo, isso é muito recente, mas do como que eu coloco essas minhas habilidades de comunicação, como eu coloco essas minhas habilidades de ensinar
para fazer essa relação, né? Então, hoje eu tenho clareza de que a minha potência é tocar o outro humano, né? É ensinar. Então, eu fiz isso a vida inteira. Mas como eu uso essas habilidades e competências para outros ambientes também. Então, é isso que eu venho, ainda não tenho resposta, mas eu venho nessa busca, né, de me reconhecer, né, de me reconhecer enquanto potência, né, dessa potência profissional, né, e de me enxergar, de que, opa, eu não cheguei aqui por nada, né, embora eu fui... Você tem uma história. Eu tenho uma história, né, eu fui fluindo essa carreira, mas eu posso daqui ter muito mais do que isso, né, Entendi, então... você pode agregar e fazer uma outra coisa. Porque o seu propósito hoje é É transformar vidas. Então, você vai juntar isso e fazendo. Muito legal. Muito bom, muito legal mesmo todo o nosso bate-papo. Tá curtindo? Muito! Muito legal. Passou que a gente nem vê a hora, né? É, muito rápido. Legal. E em quanto tempo você acha que você vai concluir essa sua transição? Você tem uma meta para isso ou você tá deixando? Olha, não sou igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas eu coloquei uma relação de 5 anos, né? Tá. De uma coisa muito calma também, porque... Quer fazer uma transição leve. Muito leve, não é uma relação de pra ontem, porque eu também não tô numa linha do desespero, de que é pra ontem, mas olhando pra uma, como dizer, de me capacitar, de olhar melhores outras ferramentas que eu ainda não tenho, né? De olhar um pouco para soft skills, e aí juntar isso para uma relação muito futura mesmo, e muito tranquila, sem atropelar. sem atropelar nada, Fazendo isso curtir a jornada mesmo, sabe? Porque eu acho que assim, agora que eu me descobri, eu quero eu quero me descobrir e quero melhorar essas minhas ferramentas com muita tranquilidade, com muita calma. Né? Pra não ser uma coisa que depois, a hora que eu parar lá na frente, pra que eu fiz isso, né? Entendi. Pra você ter a serenidade disso. Agora, imagina, vou te fazer uma pergunta aqui. Que se todo mundo estivesse nos vendo agora, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí, seja outdoor, seja TV, seja app, seja na rua, e você tivesse a oportunidade de aconselhar, de deixar a sua marca, o que você diria para todas essas pessoas que estão nos vendo agora? Uau! Eu acho que com a minha marca, talvez, do que eu sou, né? De quem eu sou e de quem eu, né, me transformei, né? E eu sou um ser em constante transformação. Eu acho que é fazer muito com amor e alegria. As coisas com amor e alegria, elas trazem uma relação de leveza. Então, independente do propósito, independente da área, independente de onde quer que seja, colocar amor e alegria dentro da lidação, eu acho que traz um combustível um combustível que empurra, sabe? Que leva. Então, esse é o meu lema, né? E eu acho que isso pode ser para qualquer um e onde quer que esteja. Legal, muito bacana. Sibeli, a gente aqui, né? O nosso propósito, né, quando a gente conversa, é realmente mostrar, né, a potência das mulheres né, empreendedoras, porque você é uma empreendedora na sua carreira, na sua vida. Então, o nosso podcast, a nossa ideia é realmente mostrar, sabe, todas as pessoas para que todas conheçam a história, para que através da sua história as pessoas também se motivem, também criem coragem. Esse é um dos nossos propósitos quando nós criamos aqui. Contar as histórias de todas as mulheres e homens, né? A sua história, a sua jornada, para que isso também transforme outras vidas e saber que, assim como nós, todos têm acesso à construção dessa jornada.
Daqui a um ano, mais ou menos, né, a ideia, ou antes, mas daqui a um ano, nós estarmos aqui sentados nessa mesa novamente, fazendo um outro podcast com uma outra história. O que você diria para a Sibeli daqui de um ano? Eu diria para a Sibeli daqui a um ano que valeu a pena dar um respiro e uma repensada na carreira. Porque eu acho que quando a gente faz as coisas no automático, vem fazendo, sem uma relação de planejamento, a gente vai seguindo um rio que a gente não sabe onde chegar. Então, daqui a um ano, eu estarei muito mais próximo de onde eu quero chegar. Então, que eu diria para essa Sibeli, né, que vai valer a pena esse caminho, vai valer a pena esse navegar mais fluido, esse navegar olhando para os horizontes, né? Sabendo onde vai chegar. Sabendo onde vai chegar. Porque a gente precisa olhar para a paisagem, né? A gente precisa desfrutar desse caminho. Então, legal. É isso. Que massa. Você comentou um pouco também da educação da Finlândia. E eu fiquei curiosa. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Porque quando a gente estuda, né, modelos de educação, a Finlândia está entre os rankings da melhor educação do mundo, né? Então, a gente... Não sei se a gente vai chegar na educação da Finlândia, né? Por uma relação de estrutura, por relação de governo, de relação de primeiro mundo. O que eles têm de melhor? Você poderia falar, eles são considerados os melhores por esse ponto, ao seu olhar. Eu não sei se eu sei que me conta, né? Eu gostaria de ir na Finlândia um dia. Mas pelo que a gente lê e estuda, eles têm uma relação muito forte com a educação, muito forte com a estrutura, muito forte com a formação de professores, muito forte com... É dinheiro, pagam bem, remuneram bem. Uhum. É isso. Então, é isso. É isso. Então, resumindo, né? Tem várias outras coisas, mas o que me pega, acho que é isso. Né? Tá. Estrutura, bons salários. Eu acho que isso... E aí eles estão muito preocupados realmente com a educação, porque eles investem na educação. Investimento. Beleza. Estão caminhando para isso, né? Para chegar lá. E melhorou. Não tô dizendo que é o melhor, tá, gente? Mas aumentou o piso, aumentou... acho que são possibilidades, né? A gente vem numa crescente, né? A gente ainda é um país que nos enxergam, né? Não que a gente não... Eu acho que a gente é muito primeiro mundo. Mas, economicamente, a gente ainda está no terceiro mundo. Está no desenvolvimento, né? Então, que a gente continue em desenvolvimento, né? E continue para melhor. E não numa decadência, né? Que a gente olha para essa educação desse modelo de bons e altos investimentos, né? Investimento na educação. Então, precisamos de mais investimento na educação. Sim. Você também comentou que você está nessa transição em treinamento, né? Você é uma educadora, treinadora, para mundos corporativos. Você já fez isso? Já está nessa fase? Já tem efetuado? Ou ainda está realmente na migração? Não, eu tô só enxergando possibilidades. Ainda não fiz, não. Mas se quiserem, pode me chamar. Muito bom saber. Não, mas ainda não fiz, não. E aí, essa questão de treinamento para o mundo corporativo, qual é a linha que você vai estar levando isso? A priori, né? Eu sei que você pode explorar isso muito mais, claro. Sim, mas o que eu olho hoje em dia, e olhando, né, para essa relação da potência, são de jeitos de ensinar, né? De metodologias. Então, na minha vida como professora e como formadora, estudo metodologias para adulto, né? Então, quando a gente estuda diferentes metodologias, sair do ensino tradicional, só o formador fala, só o professor escuta, não são práticas hoje que conectam, né? Quando a gente fala, né, dessa relação de conectar o adulto. Então, para essa relação do adulto, né, quando eu falei lá atrás, né, quando a gente se depara para o ensino do adulto, a gente tem que descobrir a relação do propósito. Então, hoje, há metodologias para isso, eu estudo isso, então...
Eu acho que isso eu posso levar para qualquer lugar, entendeu? Independente de qualquer produto. Então, são essas possibilidades que eu vejo que são as minhas forças, né? E essas minhas forças, eu quero isso, potencializá-las ainda mais. Muito bom, muito bom. A gente está caminhando aqui para o final. Foi muito bom, muito legal. Aprendi muita coisa com você, todo o público. Parabéns por todo o seu conhecimento, pela sua partilha. Eu gostaria aqui que você colocasse aqui quais são suas redes para as pessoas que te conhecem e para as que ainda vão te conhecer através desse podcast, como elas podem contatar você, te seguir. Compartilha aqui. Bom, no LinkedIn, tô como Cibele Venâncio. No Instagram também, Cibele Venâncio. Eu acho que as duas vezes que eu mais uso, LinkedIn e Instagram. Pode me procurar lá, Cibele Venâncio. Então, pessoal, compartilha, procura lá para conhecer um pouquinho mais da história. Se tiver dúvida, quiser saber alguma coisa, pode perguntar, que a Cibele é super acessível, ela vai responder no tempo oportuno. E compartilha, divulguem, comentem para que esse vídeo aqui alcance muito mais pessoas. Muito obrigada. Foi uma parceria incrível ter falado contigo hoje. Aprendi muito. Parabéns pela sua jornada. Tamo juntos. E trouxemos uma lembrancinha para você do nosso podcast aqui. Que linda! Em forma de agradecer. Que linda! Obrigada, de coração. É muito bom, né? A gente... você é uma pessoa que a gente se conecta, né? Eu falo pra você, eu gosto de você de graça, não precisa... né? E eu acho que é muito bom ver isso, te ver nos seus projetos, estar aqui com você. É um presente de verdade mesmo. Que bom. Obrigada, o presente que bom. é nosso. Muito feliz, viu? Gratidão Também. mesmo por você estar aqui com a gente, por fazer parte aí da sua jornada. Muito obrigada por tudo. Vamos juntas nessa, Vi. Obrigada. Obrigada.